Muito bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM, 98,7 kHz. Aos domingos, você pode assistir com imagem os programas Momento Espírita e Perspectiva pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. Estamos em 23 de agosto de 2026, estação inverno. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas que vamos tratar nesta edição. Ser amável com as pessoas é uma forma de praticar a caridade. Precisamos aprender a tolerância, principalmente em casa. E atenção para o perigo que representa o desgosto pela vida. Como encarar crimes hediondos segundo os ensinos de Jesus? Podemos consultar os espíritos sobre qualquer assunto? Os ensinos de Jesus não impedem a crítica social. Evangelização infantil e mocidade, todo domingo, no Lar Meimei. Participe de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para DDD 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp, dizendo que querem ganhar o livro Histórias do Mosteiro e do Castelo. Autoria do Espírito Domênico, romance recebido pela médium Miriam Vale, editora M. Passe uma mensagem por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Equipe de Momento Espírita na Sonoplastia, Supervisão Técnica, Leandro Carvalho. O Cláudio atende aos ouvintes e a apresentação é de Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Entre todas as frustrações que podemos sofrer na vida, uma existe que mais nos machuca a alma: a dor de não se sentir amado. A pessoa pode se sentir feliz e até mesmo passando necessidades e privações materiais, mas jamais será feliz se lhe faltar amor. Você, que é mãe, que é pai, dê tudo a seu filho, dê-lhe bem-estar e conforto materiais, mas se você não der a ele amor, no futuro ele se sentirá o mais desgraçado dos homens. As manifestações do amor começam nas mínimas atenções, nas mais singelas atitudes e gestos do dia a dia. Por isso, Jesus insistiu tanto para que nos tornássemos amáveis, amando-nos uns aos outros. Franklin Delano Roosevelt foi 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Nenhum outro estadista americano realizou tal proeza. Era um homem extremamente agradável. Sabia conviver e tratar bem as pessoas. Na sua vida privada, sabia receber uma visita como ninguém, pois cativava seus visitantes simplesmente conversando. Antes de receber uma visita, Roosevelt se inteirava sobre o assunto que a pessoa mais apreciava e, quando a recebia em casa, logo começava a falar a respeito. Não é preciso dizer que a visita se sentia à vontade e muito lisonjeada. Conta-se que certa vez, quando não mais ocupava o mais alto cargo da nação, ele visitou a Casa Branca, residência oficial do governo americano, reconheceu um a um os empregados, chamou cada uma das pessoas da cozinha pelo nome e ainda lhes disse que prato elas faziam melhor. Dizem que aquele foi um dia de euforia entre os funcionários da Casa Branca, como talvez nunca tivesse havido em sua história. Pessoas amáveis não esquecem aqueles com quem conviveram e dificilmente são esquecidas. Na época em que o autoritarismo governava o Brasil, contou um amigo professor
que trabalhou numa grande escola de São Paulo, dirigida por respeitável educador. Falar com o diretor era tão agradável para todos, mesmo que fosse para receber um não. Ser amável é caridade, faz parte do respeito, da consideração e do amor que devemos uns aos outros. As pessoas que aprendem amabilidade estampam na face a mensagem da felicidade, sabem lidar com todos, até mesmo com temperamentos difíceis, transmitem bem-estar e reúnem uma condição que gostaríamos de ter. Onde elas chegam, logo são bem recebidas e o ambiente se reveste de alegria. A amabilidade com que tratamos uma pessoa doente chega ao ponto de diminuir-lhe uma dor ou atenuar um desconforto e de trazer-lhe à consciência os melhores momentos de sua vida. Que paciente não elogia um médico ou um enfermeiro que o trataram com dedicação e carinho? Ser amável, ainda que não o somos, é algo que podemos aprender se nos interessarmos e, é claro, passarmos a treinar a amabilidade com as pessoas ao nosso derredor, começando em casa. Passe a tratar seus familiares com uma amabilidade e você acarretará mudanças no comportamento da família. Ninguém mereceria mais amabilidade do que o nosso próximo mais próximo, aqueles com quem temos com certeza os maiores compromissos. Geralmente é no reduto familiar que existem mais conflitos e por causa da intimidade com que as pessoas se tratam é onde ocorrem maiores problemas de relacionamento. Mas não é tão difícil mudar o clima do lar. Basta que alguém queira e comece a fazer algo nesse sentido a partir de agora. Aproveite você esta oportunidade para começar. Um gesto de gentileza, um sorriso no momento difícil, uma mão estendida para resolver um conflito, um ato de compreensão ou uma atitude surpreendente. Por mais simples que sejam, podem renovar sua disposição para prosseguir sendo amável e, ao mesmo tempo, sentir-se realmente amado. Quem fizer isso, perceberá que, quanto mais demonstrar amor pelos outros, mais se sentirá amado e dará um inusitado sabor de felicidade à sua vida. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Iniciamos este segmento do programa com uma situação enviada por uma senhora narrando o seguinte: Minha família é católica por tradição, mas hoje tenho meu filho que é evangélico. Ele respeita, mas não concorda. E tenho minha filha caçula, que hoje trabalha numa casa de umbanda. Ela gosta muito de fazer a caridade para ajudar as pessoas. A ouvinte continua: elas acham que é coisa errada. Pelo fato de minha filha ser mais nova e o estudo que ela tem lá dentro, ela fala: mãe, não tem nada a ver. Eu concordo que a gente não está aqui para fazer mal para ninguém. E conclui a ouvinte: hoje em dia está muito difícil lidar com o pessoal. Nem todos somos iguais. De fato, cara ouvinte, para os pais mais antigos é mesmo mais difícil lidar com o pessoal. Porque hoje estamos vivendo um momento de abertura. No passado, todos da família tinham que professar a mesma religião. A religião, desde a infância, era praticamente uma imposição da família. A abertura que temos hoje foi um passo importante da sociedade, que abre um espaço maior para as pessoas vivenciarem com mais amplitude sua liberdade. Hoje os filhos não são mais obrigados a ter a mesma religião dos pais. Isso não quer dizer que os pais não se preocupem com a ocupação espiritual de seus filhos. Pelo contrário, os pais devem se empenhar em dar uma educação religiosa para as crianças, sim.
e dentro da própria religião que professam. No entanto, quando seus filhos crescerem e passarem a exercer sua capacidade de escolha na vida, se quiserem e se a religião dos pais não estiver preenchendo mais suas necessidades espirituais, eles podem escolher um outro caminho. É claro, prezado ouvinte, que estamos apenas no início desta nova fase e muitos problemas existem que ainda não foram equacionados. Mesmo assim, nesta nova mentalidade social, os pais devem agir com tolerância. Tolerância é respeitar as escolhas dos outros, tanto quanto quer que as suas sejam respeitadas. Logo, é mais fácil para os pais administrarem uma situação plural, ou seja, onde cada um pode escolher seu próprio caminho. Mas quando falamos em tolerância, estamos nos referindo à tolerância de ambas as partes, tanto dos pais em relação aos filhos, quanto dos filhos em relação aos pais. Imagine Deus tolerando todas as nossas diferenças. Desse modo, você ou seu filho pode discordar das ideias um do outro, mas não tem o direito de querer impor seu modo de pensar. Assim, vários segmentos evangélicos são contra a prática da caridade, enquanto os espíritas, os umbandistas e os católicos, por exemplo, admitem a caridade como forma efetiva de praticar o bem e demonstrar amor pelo semelhante. Cada um, na sua maneira de pensar, mesmo discordando do outro, não tem o direito de querer impor suas ideias por meio de coação ou ameaças, pois o respeito é o primeiro degrau de compromisso que nós, seres humanos, devemos ter uns para com os outros. Na doutrina espírita, procuramos incentivar o conhecimento como principal fator para a sustentação da fé, ensinando a prática do bem e da caridade na sua mais ampla acepção, conforme lemos na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Uma observação: o conhecimento espírita se adquire pela leitura das obras ou pela participação em grupos de estudos promovidos pelos centros espíritas no período noturno. No caminho de Damasco, que fica localizado na Rua Gabriela 178, temos reuniões de estudos às segundas, quintas e sextas-feiras, sempre às 20 horas. E o livro que vamos sortear ao final desta edição, Histórias do Mosteiro e do Castelo. Autoria do Espírito Domênico, romance recebido pela médium Miriam Vale, da editora M. Passe um WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Próxima questão. Por que é que a gente, depois de ter os filhos criados e vários netos, começa a se desgostar da vida? Será que é porque estamos chegando perto da morte? Muito cuidado, caro ouvinte, muito cuidado. O Espiritismo nos ensina que a vida é uma jornada muito preciosa para desistirmos antes do fim. Ela nos é dada como oportunidade de crescimento para que vivamos o máximo possível aqui na Terra e com entusiasmo, naturalmente. Não devemos entregar os pontos antes da hora. Quando não tomamos esse cuidado, podemos antecipar a morte, partindo antes do tempo e nos decepcionando muito do lado de lá. Não acredite que seu tempo esteja vencido, não está. Ninguém completa sua jornada até que o último minuto do relógio da vida se esgote. E um minuto a mais na vida de qualquer pessoa pode fazer uma grande diferença na sua evolução espiritual. O que acontece, infelizmente, é que as pessoas vão se convencendo de que já fizeram o que tinham que fazer, já aprenderam o que tinham que aprender e, portanto, a vida para elas não teria mais sentido. Esse é um erro que a própria sociedade precisa corrigir. As pessoas estão vivendo mais tempo hoje. Nunca o ser humano viveu tanto como agora e, por isso, cada vez mais está se espalhando uma mentalidade de que a velhice é bem mais interessante do que se imaginava.
o idoso sempre esteve relegado até no seio da própria família. Primeiro, porque ele mesmo ia se isolando no seu cantinho, perdendo o interesse pelas coisas e pelos fatos. Em segundo lugar, porque os mais jovens achavam isso natural, passando a considerar que realmente não era interessante ficar velho. Mas essa mentalidade está sendo superada. Cada idade tem suas vantagens e desvantagens. Cada idade tem seus próprios interesses e aspirações. Nada existe de inútil na natureza e Deus conferiu a cada um de nós uma missão. Hoje, mais do que nunca, as pessoas mais idosas precisam buscar seus interesses na vida, não se deixando levar pelo desânimo por se julgarem inúteis. Ninguém é inútil na lei de Deus. A velhice deve ser vista como coroamento de uma longa jornada. O idoso precisa ser respeitado pela experiência de vida e pelo conhecimento que adquiriu e que hoje pode passar para os mais jovens. A notável poetisa goiana Cora Coralina, que viveu quase um século, só se tornou famosa aos 70 anos, quando escreveu seu primeiro livro. Ela mesma disse que, se escrevesse esse livro antes dessa idade, com certeza não sairia tão bom, pois não há nada que possa substituir os anos de vida na experiência de uma pessoa. Aos 70 anos, portanto, nasceu-lhe um novo impulso de vida. Ela se agarrou a ele e em pouco tempo passou a integrar o quadro dos poetas mais destacados do Brasil, deixando profundas lições de vida. Portanto, a vida em plenitude, minha amiga, não se preocupe com a morte, porque o espírito, o que interessa é a vida. Para o espírito, o que interessa é a vida, que deve ser vivida com despreendimento, com alegria, fazendo com que cada minuto, por difícil que pareça, se constitua num importante momento de boa convivência. Conviver é a nossa maior necessidade. Isolamento é contra a natureza humana. Ninguém melhor para entender a arte da convivência do que o idoso. Busque pessoas, faça algo com elas, faça algo por elas, mas sinta-se útil e livre para amar e ser amada. É o que Deus quer de nós, caro ouvinte. E mais uma questão vinda por WhatsApp de nosso ouvinte colaborador. Preste atenção. Diante da recomendação de Jesus sobre o perdão ilimitado perante o Espiritismo, até mesmo as ofensas e crimes mais hediondos devem ser perdoados? Como a doutrina analisa o desafio do perdão diante de atos de extrema gravidade? De fato, certos crimes, por suas dimensões e características de violência e crueldade, nos assustam e, em nossa pequenez diante da grandeza da vida, muitas vezes ficamos pensando se haverá perdão para aqueles que praticaram esses crimes. Se a vida na Terra fosse uma só, que fim restaria para esses indivíduos diante da lei divina? Mas não podemos esquecer, segundo ensina o Espiritismo, que a bondade de Deus é infinita e que, por pior que seja o crime que qualquer de seus filhos pratique, sempre haverá um caminho de redenção. Não importa se isso exigirá 1, 20 ou 100 encarnações, pois para Deus o tempo é infinito. E por mais obstinado que seja, para todos sempre haverá uma oportunidade de reabilitação. Jesus, de fato, proclamou o perdão como a mais expressiva manifestação de caridade. E não se esqueceu de dizer: sedes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esse convite para a perfeição lembra que o amor de Deus tem lugar para todos. Amor que está presente em suas leis, que dá a cada um a liberdade de ser ele mesmo e a possibilidade de retomar o caminho a qualquer momento. Sendo da lei de Deus, o perdão é um
nosso caminho. Mas não significa que apoiamos o crime, e sim que devemos reconhecer que o espírito faltoso sempre terá uma oportunidade de se redimir. Foi o próprio Jesus que, sofrendo toda espécie de perseguição e sendo submetido a um horrendo martírio, perdoou seus algozes. Espíritos que ainda hoje se perdem na criminalidade, com certeza retardarão sua jornada para a perfeição, mas jamais serão esquecidos. A nossa compreensão dos mecanismos da lei que ressaltam o perdão ainda é imperfeita, razão pela qual devemos exercitar o amor até que aprendamos a perdoar. Quando isso acontecer, com certeza estaremos prontos para viver em mundos moralmente superiores ao nosso. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem: Histórias do Mosteiro e do Castelo. Autoria do Espírito Domênico, romance recebido pela médium Miriam Vale, da editora M. Passa um WhatsApp para o 14 981 05 15 35. E atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo, a partir das 9h45. Às 10 horas, temos um grupo para adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. Geralmente são os pais das crianças que participam desse grupo. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira, das 13 às 16 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. E atenção! O Caminho de Damasco mantém reuniões de leituras e estudos das obras espíritas à noite, durante a semana. Para quem se interessar, às segundas, terças e quintas e sextas-feiras, às 20 horas. E se você quer aprender algo mais sobre o Espiritismo ou mesmo iniciar-se no conhecimento da doutrina, pode comparecer. A entrada é livre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Esta pergunta que vamos responder agora é muito própria das pessoas que veem o Espiritismo de longe e que têm interesse de obter informações dos espíritos. A pergunta é a seguinte: os espíritos podem responder perguntas sobre qualquer assunto? Vamos refletir um pouco sobre isso. Será que se você fizer qualquer pergunta sobre qualquer assunto a qualquer pessoa, você sempre vai obter uma resposta correta? Certamente não, pois o mesmo se dá com os espíritos. Os espíritos não são seres perfeitos e, portanto, não sabem tudo. Cada um sabe aquilo que vivenciou, aquilo que aprendeu. Os espíritos não são seres sobrenaturais, com poderes mágicos, nem detentores exclusivos da verdade. Eles são apenas aquelas pessoas que viviam conosco aqui na Terra e que se foram antes de nós. Logo, o fato de estarem atualmente desencarnados
não lhes confere status de sabedoria ou poderes miraculosos. Você vai encontrar uma explicação mais ampla sobre este tema no primeiro capítulo do livro Gênese, no Livro dos Médiuns, ambos de Allan Kardec. Desse modo, assim como não vamos obter respostas corretas de qualquer pessoa aqui da Terra sobre qualquer assunto, também não vamos obter a verdade pura e completa de qualquer espírito. Quando queremos obter uma resposta segura, devemos, em primeiro lugar, saber a quem devemos nos dirigir, pois só devemos confiar naqueles que estão credenciados a responder. Se, por exemplo, a pergunta for sobre filosofia, devemos nos dirigir a um filósofo. Se for de matemática, a um matemático. Se for de medicina, a um médico. E assim por diante. O campo de conhecimento é tão vasto que ninguém pode conhecer tudo. Muitas vezes a pessoa desconhece até o que é de sua especialidade. Portanto, como Kardec deixa bem claro em suas obras, especialmente no Livro dos Médiuns, qualquer espírito que se propõe a responder tudo sobre qualquer assunto é um impostor, um mentiroso. Os espíritos sérios e honestos só respondem aquilo que sabem ou que pesquisam. Eles dizem quando não sabem dar a resposta. Nesse caso, o máximo que podem fazer é pesquisar ou buscar a resposta correta naqueles que sabem. Por outro lado, os espíritos desonestos, mentirosos, jamais revelam sua ignorância e, portanto, respondem a qualquer pergunta, passando-se por sábios. Infelizmente, há muita gente que se deixa levar por falsas informações, principalmente neste tempo de redes sociais, as chamadas fake news. Diante dessa resposta, surge outra pergunta. Se os espíritos não podem responder qualquer pergunta, então para que servem os médiuns e as reuniões mediúnicas? De fato, há algumas principais razões. Primeiro, saber da situação dos espíritos no mundo espiritual para poder ajudá-los quando for o caso. Há espíritos que se acham em grande sofrimento moral e precisam ser esclarecidos. Alguns preferem a ajuda dos encarnados. Outra razão é para reeducar espíritos que estão junto aos lares ou às pessoas, causando perturbação e interferindo nas relações familiares. Outra razão ainda é que determinados espíritos integrados nas atividades do centro podem nos trazer preciosas orientações. O centro não organiza sessões mediúnicas para atender à simples curiosidade dos circunstantes, mas, quando for o caso, esclarecimentos que podem nos ajudar a enfrentar nossos problemas. Os espíritos que atuam no centro são nossos companheiros e fazem o que está ao seu alcance fazer. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção! Quando a Vida Recomeça, romance de autoria do espírito Xelida, recebida pela médium Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. É a obra que o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados neste mês de agosto. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008. Repetimos, 14 996 69 5008, ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço. E entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita. Eu sei, você sabe, todos sabemos que Jesus recomendou não julgar.
pois com a medida que julgarmos, seremos julgados também. É um princípio de justiça, como você está percebendo. A fala de Jesus se apoiava na razão e no bom senso, pilares da verdade. No entanto, muita gente pergunta se essa regra não contraria os interesses da sociedade e o bem-estar do povo, argumentando que se fecharmos os olhos à ação dos maus, toda a coletividade será sua vítima. Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. Questão 903. Há culpa em estudar os defeitos dos outros? Resposta. Se é apenas para criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Mas se é para aplicar em si mesmo, algumas vezes pode ser útil. Esforçai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Se os censurais por serem avarentos, sedes generosos. Continuam os instrutores espirituais. Se os censurarem por serem orgulhosos, sede humildes. Se os censurais por serem duros, sede dóceis. Se os censurais por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em resumo, fazei de tal maneira que não possam aplicar essas palavras de Jesus. Ele vê um cisco no olho de seu vizinho, mas não vê uma trave no seu próprio olho. Já a questão 904 pergunta: existe culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? Resposta: isso depende do sentimento de quem o fizer. Se a pessoa só tem em vista provocar escândalo, é mais um mal do que um bom exemplo. Logo, caros ouvintes, não é difícil concluir que se a crítica social servir para evitar sofrimentos e beneficiar o povo, partindo de um coração comprometido com o bem, trata-se de um benefício à sociedade. Vamos agora ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. Histórias do Mosteiro e do Castelo, autoria do Espírito Domênico, romance recebido pela médium Miriam Vale, editora M. E o livro sai para a nossa ouvinte Neide Maria Alberti Fatoreto, residente aqui em Garça. Nossos parabéns a Neide, aproveite a Neuza, né? Neuza Maria, aproveite bem sua leitura e você pode retirar o seu livro ali na loja Leves, Rua Minas Gerais, 148, centro da cidade, durante a semana no horário comercial. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável atenção. Se permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até nossa próxima apresentação. E para encerrar esta edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor,
pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós.